Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Então, boa noite. Eu hoje fui convidado a participar de um debate e, ao saberem sobre a minha religião e cientes do sistema islâmico, a respeito de certos assuntos, começaram a me dirigir perguntas e pedir que eu comentasse sobre o homossexualismo. Só que apesar de eu ser muçulmano, ainda assim eu fui educado a respeitar os direitos de escolha das pessoas. E nunca deixarei de ser muçulmano, mas também nunca deixarei de expressar o meu ponto de vista, as minhas ideologias, porque eu vivo num país laico. Alhamdulillah, graças a Deus. E mesmo convivendo com diversas diferenças, eu sempre procuro agir com respeito a todos e a tudo. Eu sei que eu sou e o que eu quero para mim. Eu sei o que agrada a Deus e, com certeza, o preconceito não. Só quem pode julgar as pessoas é Deus. Nunca deixarei de me expressar, nunca deixarei de ser livre. Então eu vou comentar o texto que eu fiz sobre o que eu acho, o que eu penso do homossexualismo. Ouvi da boca de alguém como se cantasse uma música universal. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu soubesse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Que amor é esse, tão difícil e complicado, a fim de causar dialetos aos infames e aos hipócritas, sem destino definido, discriminando a parte de alguém por algo que é, para a ignorância humana, desconhecido. Ok. Como poderíamos julgar tão covardemente ou em modo rebelde aquilo ou aquele que temos pouco conhecimento ou desconhecemos? Qual seria o motivo de um mundo conturbado pela violência e marginalidade, contudo repreender um sentido amável de dois seres ao mesmo sexo, não achando que seria por amor ou dizendo ser vergonhoso amar? O que temos contra o bem-estar e sentir-se feliz da maneira que se faz a felicidade, sendo que não atinge diretamente a sociedade clássica e arrogante de um país miserável e sem condutas idealistas? O sentido das colocações verbais ou emocionais são tamanhas críticas e virtuosas demandas financeiras de certas elites. E, no entanto, atropelando à distância seres de todas as origens e raças. A ideologia da nação é, no contudo, contrária às realidades das missões do homem na Terra. Qual seria a ênfase concreta de se dizer viável ao centro de um poço antiecológico? Ser ou deixar de ser, viver ou esquecer de morrer. Somos minúsculos ao tamanho do assunto descrito, de capacitação intermundial não violado por um ser carnal algum. Tentam denunciar um próximo, não se tratando espiritual, em formas confusas, de acordo com um artigo jurídico qualquer. Tento dar meu parecer a um certo assunto que, de início, já começa no final para mim. O poder das pessoas de quererem que o vosso veredito seja sempre acordado ao deles. Perguntam e formalizam respostas de nossas bocas, sem que ao menos tivéssemos descolado os lábios.
Então, de que adiantaria saber o que penso a respeito deste ou daquele assunto? E caso seja o contrário, eu seria criticado, ou humilhado, afastado ou até mesmo um dos que eles acusam. Protegem o marginal, o traficante, o estuprador e outros, protestando o modo como as pessoas se amam ou tratam alguém. São capazes de afligir o ato fraternal de carinho por causa de um orgulho, ainda que indesejável ao fator de não sentir-se corrompido pelo desejo de querer. E não poder amar com medo da vergonha que muitas vezes são ofendidas ante os cargos públicos, políticos e sociais. Povo que critica o preconceito, preconceituando até mesmo o próprio filho ou o irmão, caso a escolha seja a vida, ou o contrário que eles pensam. Povo este que durante o dia esconde o seu verdadeiro eu, enquanto à noite sabe-se lá quem são ou faz as escondidas numa orgia qualquer. Sendo eles os primeiros julgarem alguém que noites anteriores lhe causaram algum prazer. A burguesia é o mofo da riqueza, derrubando a poesia e as virtudes. Podemos retribuir à boca a parte mais imunda de nossos órgãos, ao desprezarmos um irmão, ao desprezarmos uma pessoa qualquer, como também a parte mais limpa quando a usamos para divulgar o amor. O modo de agir com a razão talvez cause distúrbios sentimentais, pois o modo de agir com o coração nos leva à razão mútua do querer bem e assumir os atos, aceitando e perdoando sempre que for necessário. Quando o animal homem descobriu o verdadeiro dom do amor, aí sim, não existirão mais perguntas e nem respostas. O sexo não será considerado mais como um ato simples de prazer. Dará lugar a uma das coisas mais lindas que já existiram, que são sentimentos de amar e ser amado, respeitar e ser respeitado. Atravessamos mais um século e as tecnologias não foram capazes de infiltrar uma democracia que existe somente para alguns. E quando o lado intelectual resolve fazer algo a respeito, este é desintegrado de interagir socialmente e consegue unanimidade jurídica. Essa é criminosa e homo, bi e heterossexual. Ainda não somos capazes de conquistar nada, pois isso só acontecerá quando formos realmente livres e sem preconceitos. É muito engraçado e um tanto hipócrita saber que as religiões atacam e abominam contra algo que, se você olhar, boa parte das coisas que abominamos e chamamos de demoníacos, que ouvimos e usamos, inclusive em igrejas, muitas, por sinal, são feitas por gays. E aceitam por quê? Porque estão ganhando serviço grátis? Aí agimos como senhores de escravos. Enquanto estiverem dando lucro, não diremos nada, faremos vistas grossas. Fingiremos que não são gays. Desumanizar, degradar, demoniar é o que fazemos. Mas usamos eles para tirar vantagens. Vamos recorrer às Escrituras. Vamos começar pelas Escrituras cristãs. Em Levíticos, fala que não devemos usar roupas de materiais diferentes. Mas você usa terno, de lã e linho. Diz que quando a sua esposa estiver menstruada, deve se manter distante dela. Não deve estar na mesma casa e nem dormir na mesma cama. Escolhemos as escrituras que queremos usar para que nos perdoem.
ao invés de tomarmos conta da nossa própria vida. Eu não preciso de autoridade nenhuma para me julgar se eu me investigar primeiro. Vamos fazer o seguinte: vamos olhar para o próximo ao nosso lado e dizer: eu não te julgo, eu não te condeno, porque eu não posso ensinar e antagonizar ao mesmo tempo. Você não pode insultar e inspirar a mesma pessoa que acabou de ofender. O próprio Jesus, que Alá seja com ele, foi a Samaria com uma mulher que tinha problemas de sexualidade. E ele não a condenou. E aí? Acho que nós estamos no trabalho para Deus. Devemos dizer: eu não sou melhor do que você, mas eu estou feliz por ser útil a você. Ajudar aquelas pessoas que passam momentos difíceis sem interferir na sua vida pessoal e sem cobrarmos algo que sabemos ser difícil no momento para ela. Se Alá quisesse mudá-las, Ele mesmo faria. O que devemos fazer com as pessoas que nasceram assim? E as que passam por provações? E as que se acham repugnantes? Elas são abomináveis? Desagradáveis? Então veja só o que nós devemos fazer. Procure por canções escritas por gays durante os 100 anos e não as cante mais. E vamos ver o que vai sobrar para a gente cantar. Não me diz que livros sagrados dizem contra a homossexualidade. Vocês não podem me falar que os livros sagrados condenam a homossexualidade, enquanto você troca de esposa como se trocasse de cueca. Parem de hipocrisia e deixem as pessoas viverem. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E diga não ao preconceito, seja ele qual for. Sempre não ao preconceito, à intolerância, à indiferença. Pois só assim poderemos cobrar algo de algum político. Que Deus abençoe a todos. Shukran.